Olá, tudo bem? Professor Adriano aqui. Mais um vídeo mostrando para vocês como que é a metodologia de ensino no Home Physics. Para você que está se preparando aí para as provas de vestibular, para o Enem, para o VEST, o ERJ e outros vestibulares. Bom, quem não me conhece ainda, eu sou Marco Adriano Dias, professor de Física 1/4 de século. Eu tenho graduação em Física, mestrado profissional em ensino de física e doutorado em ensino de ciências. Nesses anos todos eu venho me interessando em tudo aquilo que facilita, mas também tudo aquilo que dificulta que você aprenda física. E é importante nessa etapa que você está, né, de escolher uma carreira e se preparar para o ingresso no ensino superior, numa universidade pública, que são as melhores do Brasil, né? É muito importante você aprender. Então eu venho já há muitos anos me interessando nesses processos de ensino-aprendizagem. E eu descobri que existem duas interações que são super importantes para quem quer aprender. Aprender de verdade, pessoal, não é decorar, é aprender. Existe uma diferença entre decorar e aprender. Decorar a gente esquece. Depois de um tempo que a gente para de usar, a gente esquece. Aprender a gente leva por um longo tempo na nossa vida. Quiçá a vida toda. Pois é. Então tem essa diferença entre decorar e aprender. Então, para quem quer aprender, eu descobri que existem duas interatividades super importantes. A primeira interatividade é a sua interatividade com o conteúdo. O conteúdo de física, ele se expressa de diversas linguagens. Linguagem escrita, que são os textos, né? Existe um gênero textual chamado texto de física. Tem a linguagem simbólica, que são os desenhos, as representações, os símbolos que a física usa muito. A linguagem matemática, que muitas vezes é a linguagem que dificulta a aprendizagem de quem tem dificuldades matemáticas, né, da física. A linguagem falada, que é como eu estou dizendo aqui para vocês, tá? E a linguagem científica. Sim, tem a linguagem científica também. Então, você interagir com o problema, o conteúdo que está sendo ensinado, você precisa interagir de todas essas formas. Se você só lê, pode ser que você não entenda direito. Mas aqui na Home Physics a gente sabe isso. Então, essa interatividade sua com o objeto, o fenômeno, o problema, a gente sempre amplia ela além da leitura e da escuta, né? Porque muitos alunos escutam o professor falando, ficam escutando o professor falando. A gente leva para você o fenômeno, porque todos os problemas de física exploram um fenômeno. Então a gente leva para você esse fenômeno. É lógico, a distância é a partir de um vídeo que a gente produziu, ou se é uma coisa muito difícil, é um simulador que a gente propõe. Mas sempre que possível, a gente promove a sua interação com o problema a partir de um experimento. Isso é super importante. Então, essa é a primeira interação que eu falei, que é importante. E a segunda interação é de você comigo, ou melhor, de mim com você. Que interação é essa, professor? Olha, nesse processo de aprendizagem, o mais importante é aquilo que você sabe. Existe um psicólogo da educação que eu gosto muito, que é o Ausubel, David Ausubel, que, se eu puder resumir toda a teoria dele em uma frase, eu diria que o mais importante nesse processo de ensino e aprendizagem é o que você sabe. Porque se eu quero te ensinar algo novo, esse algo novo que eu vou te ensinar, ele vai precisar achar um porto aí no que você já sabe. Vai precisar se ancorar em algo que você já conhece. Então é muito importante que o novo que eu vou te ensinar se relacione com tudo que você aprendeu ao longo da vida. Tá? Então essas duas interações, sua com o fenômeno e minha com você. Então vou mostrar agora como é que a gente resolve os problemas
mostrando esse tipo de interatividade, tá bom? Dá uma olhada nesse problema aí. Caiu no Enem. É um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas. Ele foi realizado da seguinte forma. Anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. Em seu lugar, colocou-se uma travessa refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia 3 pontos de manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no interior do forno é ilustrada na figura a seguir. Aí tem uma das linguagens da física que é a simbólica, né, que é o desenho representando essa onda estacionária. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Pessoal, eu vou destrinchar esse problema aqui com vocês, tá? Então, vai demorar um pouco mais, mas vamos destrinchar. Primeiro, o que você precisa saber para resolver esse problema? Olha, se você nunca usou um forno de micro-ondas na sua vida, isso vai ser super difícil para você. Se você é aquela pessoa que ou não tem um forno de micro-ondas em casa, tudo bem, não precisa ter, tem gente que não gosta, tem gente que não pode, não é o problema. Vai encontrar uma dificuldade. Ou, se você tem, mas nunca usou, mas nunca foi lá aquecer sua comida, está sempre esperando alguém esquentar para você, assim, um prato prontinho ali na mesa, isso também te dificulta a entender, porque você não vai saber o que é a bandeja giratória, você não vai saber o que é um refratário, não vai saber o que é colocar uma camada grossa de manteiga ali, isso tudo vai dificultar. Então são coisas do cotidiano que você precisa saber para poder resolver esse problema. Lembra que eu falei que é muito importante aquilo que você sabe? E quando eu digo aquilo que você sabe, não necessariamente são coisas que você aprendeu na escola. Estou falando de coisas que você aprende na vida. Tudo isso é importante para resolver os problemas do Enem e de outros vestibulares. Esse problema aí é um bom exemplo disso, tá? Agora, o que você vai precisar saber do conhecimento escolarizado? Bom, primeiro você vai ter que saber que existem transições entre os estados físicos, né? Que a manteiga normalmente está no estado sólido e quando você fornece calor, aumenta a temperatura dela, ela passa para o estado líquido, que é a manteiga derretida. Isso você também vai precisar saber. Esse processo se chama fusão. E você vai precisar saber que tem uma relação com a temperatura, né? Existe uma temperatura, no caso a manteiga não é uma substância pura, então substâncias puras têm temperatura de transição de fase constante. A manteiga não é uma substância pura, então provavelmente, muito provavelmente, vou fazer o teste aí depois e vou comprovar, né? Vou buscar na literatura para saber, né? Se alguém me perguntar eu responder, mas a manteiga é uma mistura, várias gorduras, então não deve ter uma temperatura fixa de transição de fase. Porém, o que você precisa saber é que quanto maior a temperatura, né, a manteiga vai passar da fase sólida ou do estado sólido para o estado líquido. É a fusão que a gente chama, né? E a outra coisa que vai precisar saber é que a temperatura, uma grandeza macroscópica, associada à nossa sensação de estar quente, de estar frio, tem origem microscópica, tem origem na energia cinética das partículas que constituem aquele corpo. Então, quanto maior a energia cinética das partículas que constituem um corpo, né, fenômeno de origem microscópica, maior é a temperatura desse corpo, fenômeno de origem macroscópica, ok? Então, 3 coisas, né? Deixa eu resumir aqui que você vai precisar saber. Você vai precisar saber as transições entre os estados sólido e líquido, a fusão. Você vai precisar saber temperatura, como a grandeza que está associada ali à vibração das moléculas, a energia cinética das moléculas. E, enfim, né? Essas coisas aí que você vai precisar saber. Bom, vamos lá. Tem a representação aí, né? Ah, sim, a terceira coisa eu esqueci de dizer. São
coisas relacionadas ao dia a dia, né? O que é um micro-ondas, o que é uma bandeja giratória, o que é um refratário, essas coisas, tá bom? É a terceira coisa que tinha me fugido aqui da cabeça. Mas vamos voltar para o problema. Então tá aí, ele representa uma onda estacionária. Ah, você também vai precisar saber o que é uma onda estacionária. É o quarto pré-requisito. Onda estacionária, deixa eu te mostrar aí o que é uma onda estacionária. Ó, nesse vídeo que a gente fez, para te mostrar esse fenômeno, porque esse é um fundamento importante do Home Physics, mostrar o fenômeno. Olha esse vídeo aí. Tem uma onda estacionária, só que nesse caso numa corda. E a gente fez um slow motion dessa onda estacionária. Essa é uma corda vibrante. E temos aí uma onda estacionária parecida com aquela que está representada no problema. Olha aí, ó. Né? Nesse problema a gente tem 3 cristas e 3 vales. Essa onda que a gente gerou aí também tem 3 cristas e 3 vales. É uma onda estacionária de uma corda vibrante, mas esse modelo se aplica à radiação eletromagnética, por exemplo. Tá? Então, voltando aqui para o problema. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos da manteiga derretida? Olha esse detalhe. 2 pontos consecutivos da manteiga derretida. Vou te dizer por quê. Você tem que ficar atento a esse detalhe. Se você olhar para esse padrão de onda estacionária, e se você entende o que essa figura está te representando, por isso que a gente colocou esse vídeo aí, para você entender o que essa figura está te representando, representa uma onda, uma vibração, né, que a gente consegue observar aí em slow motion. Se você tem isso, você teve essa interatividade com o fenômeno, que é uma das 2 interatividades que eu falei, né, com o fenômeno, você vai entender esse desenho. Você vai saber que ali no ponto 1, no ponto 3, no ponto 5, é onde tem mais agito nessa onda estacionária. Aí, se você sabe que esse agito está relacionado com a temperatura, e se você souber também que essa temperatura está relacionada com o estado físico da manteiga, você vai descobrir, olha, se nos pontos 5, 3 e 1 a manteiga está mais agitada do que nos pontos 2 e 4, então é muito provável que nesses pontos a manteiga esteja derretida. Tá? Nos pontos 1, 3 e 5, a manteiga está derretida de acordo com esse padrão de onda estacionária. Agora, esse detalhe que eu tinha falado ainda há pouco, da pergunta, o Enem ele usa muito isso. Ele está explorando aí a sua interpretação dos textos. Olha o que ele diz aí. Ó. De acordo com a figura, que posições correspondem a 2 pontos consecutivos de manteiga derretida? Então você não pode dizer 1 e 5, como está ali na letra B. Porque não são consecutivos. Ou você diz 1 e 3, ou você diz 3 e 5. Entendeu? Então qual é a opção correta? 1 e 3, letra A. 1 e 3 são 2 pontos consecutivos de manteiga derretida. Tá bom, pessoal? Bom, vídeo longo, mas eu queria destrinchar isso com vocês, porque é muito importante. Se você tem uma meta elevada, você precisa aprender de verdade. Não pode perder tempo, tem que aprender rápido. Né? E eu volto a dizer, com essas 2 interatividades, que na Home Physics a gente sempre usa, que é a sua com o fenômeno, como eu mostrei agora a partir desse vídeo aí, ó, né? Você está interagindo com o fenômeno. Se você conhece esse fenômeno, a linguagem simbólica que está no desenho do problema aí fica muito melhor compreensível para você, tá? E a interatividade é minha com você. Eu preciso valorizar aquilo que você sabe. E eu sempre busco valorizar aquilo que você sabe. E os professores do Home Physics também vão buscar valorizar aquilo que vocês sabem. Porque isso é o mais importante. Se eu quero te ensinar algo novo, esse algo novo precisa encontrar um ponto de ancoragem no teu saber, no teu conhecimento, na tua estrutura cognitiva, tá bom? Olha, estou aqui para ajudar.
se inscreve aí, ativa as notificações, vamos crescer juntos. Se você conhece alguém que tem interesse por esse conteúdo, encaminha. Segue a gente lá no @home.physics no Instagram e sempre que tiver alguma dúvida específica, entra em contato com a gente, ou pelo Instagram ou aqui pelo YouTube, tá bom? Um abraço!